ela se comunica na língua com a pessoa que ela tem aquele vínculo. Então, comigo, o vínculo sempre é em português e ela, hoje em dia, ela não gosta quando eu falo inglês. O que me leva a outro ponto que eu acho que muita gente tem dúvida, que é como manter o português quando você tá na presença de outras pessoas, né? Sei lá, seja as amiguinhas da Isabela, os pais das amigas da Isabela, ou então a família do Aaron, e você tem que manter isso, sempre português, né? Como eu falei, eu nunca, nos 4 anos e meio de vida da Isabela, desde que ela nasceu, nunca me dirigi a ela em outra língua que não fosse o português. Então sempre, sempre, sempre em português, mesmo na presença de outras pessoas. Quando ela não falava ainda, como, né, por exemplo, agora com o Oliver, eu só falo com ele em português, porque, né, se eu tô falando com ele, as pessoas em volta não tem que saber. Ou então se eu tô falando alguma coisa com ele e a minha sogra, sei lá, tá junto, aí eu falo, eu acabei de falar que eu vou preparar o leite, né, o que seja, eu traduzo para outra pessoa, mas eu não falo com ele em português, em inglês, eu simplesmente traduzo em inglês para outra pessoa que tá por perto, mas com ele sempre em inglês. E com a Isabela é exatamente igual. Então, e às vezes a gente tá no meio da conversa, sei lá, com o meu sogro e o meu marido, e ela chega pra ele e fala, ah, eu quero, I want juice. Aí ele fala, ah, vai perguntar pra sua mãe, tipo, ah, go ask mamãe. Aí ela vira pra mim, mesmo meu sogro e meu marido estando lá, ela vira, mamãe, quero suco. Então, sabe, ela já sabe que nesse ambiente de multilinguagem, eu sempre só vou falar com ela em português, ela sempre tem que falar só comigo em português. Eu, pessoalmente, não me incomodo, nunca me incomodei de falar português com eles na frente de outras pessoas que não entendem português. Eu não acho falta de educação, muito pelo contrário, eu acho que seria falta de educação da outra pessoa não entender que eu tô falando a minha língua com os meus filhos. Se for uma conversa que seja de respeito a outra pessoa que esteja com a gente, né, sei lá, o pai ou a mãe de um amiguinho da Isabela, eu vou virar pra eles e vou traduzir em inglês. Mas quando eu estou falando com a minha filha, com o meu filho, eu vou falar na minha língua. Se eles não entendessem, se eles se sentissem profundamente ofendidos, sinceramente, eu não ia mais querer conviver com aquela pessoa. Se é uma pessoa que não entende o fato de que você é uma, sabe, você é uma pessoa multicultural, que você tem uma família multicultural e se sente incomodado com isso, eu não quero essa pessoa na minha vida, eu não quero essa pessoa na vida dos meus filhos. Então, assim, se incomodou, isso, sim, nunca aconteceu, tá? Eu nunca estive numa situação em que alguém aparentou estar incomodado por eu falar português com a Isabela ou com o Oliver. Se isso acontecesse, né, eu certamente não iria mais conviver com essa pessoa. Nunca aconteceu. Sempre só falei com a Isabela em português, sempre só falei com o Oliver em português, e quando estamos em volta de outras pessoas, eu viro pra essa pessoa e traduzo. Tipo, ah, ela acabou de perguntar se eu posso ir empurrá-la no balanço. Então, peraí que eu vou ali empurrá-la no balanço. Viro pra ela e falo, então vamos lá que eu vou te empurrar no balanço. Sabe? Então, é esse, né, vai e volta o tempo inteiro nas duas línguas, e as pessoas, cara, tem que entender. Com a família do Aaron, exatamente igual. Assim como quando a gente tá no Brasil e ele tá falando inglês com a Isabela, ninguém na minha família, nenhuma das minhas amigas vai falar, nossa, Aaron tem que falar em português. Ai, nossa, não acredito que o Aaron tá falando inglês com a Isabela. Óbvio que não, sabe? Óbvio que não. Eles sabem que inglês é a língua dele, é a língua que ele fala com ela. Então as pessoas simplesmente podem até perguntar, nossa, o que vocês estão conversando, né? Se for alguém que não entende, assim, nossa, que legal, ela fala inglês. Nossa, ela fala inglês perfeito, tal. Mas ninguém fica assim, nossa, não acredito que o Aaron tá aqui no Brasil, no meio da festa da família, no batizado do primo, tá falando inglês. Nossa, não, sabe? Então se coloca na situação reversa. Por que alguém falaria isso pra ele? Então por que alguém da família dele se sentiria incomodado de me ver falando português com a minha filha, sabe? Óbvio que não. Muito pelo contrário. Hoje em dia, a gente tava agora em junho, a gente foi pra casa do meu sogro, foi aniversário da avó
do meu marido, eu vou deixar o vlog aqui pra vocês. E meu sogro ficava assim, chamando as pessoas, tipo, vem, Isabela, fala em português com a sua mãe e depois traduz pra gente. Todo mundo assim, achando o máximo. De que, nossa, como que, né, numa conversa ela consegue trocar de um pro outro, assim, automaticamente, né? Troca o chip sem nem pestanejar, sem se confundir, porque ela tá acostumada com isso, porque ela sempre teve nesse ambiente de duas línguas e uma pessoa fala uma coisa, ela vira e a outra pessoa fala outra coisa e assim sucessivamente. Aí hoje em dia, assim, já começou a acontecer de tipo, eu vou buscar ela na escolinha e tô falando com ela em português e uma amiga vira pra ela e fala: o que a sua mãe tá falando? Que língua é essa? Aí ela fala pra amiga: ah, não, a gente fala em português. Ou então ela traduz: ah, não, nada, minha mãe só falou que tem que pegar o casaco e a gente vai pra casa. E ok, então tipo, ela também, assim, ela cresceu, ela só conhece essa realidade, né? Ela nunca teve uma outra realidade. Então pra ela isso é perfeitamente normal. E eu já vi, assim, até coisas, tipo, engraçadas e fofinhas que acontecem às vezes, de tipo, eu vi uma vez, eu cheguei na escolinha pra buscar ela, aí uma amiga gritou: Isabella, your mom is here! Ela virou pra amiga: my mommy is mamãe, ok? Então, tipo, minha mãe você tem que chamar de mamãe, porque o nome dela não é mami, é mamãe. Então ela corrige. As amigas dela me chamam de mamãe hoje em dia. Elas ficam: oi, mamãe! Quer dizer, oi não, falam hi, mamãe! Bye, bye, mamãe! Porque acham que meu nome é mamãe, porque ela só me chama de mamãe e não de mami. Então, assim, eu acho que o moral da história é esse multilinguismo tem que ser o normal na vida da sua criança e o normal na sua vida, né, no seu dia a dia, e as pessoas aos poucos vão se acostumando com isso. As pessoas que você convive no dia a dia não deveriam estranhar, não deveriam se ofender, não deveriam encarar isso como uma falta de educação. E não só em relação ao português. Acho que Londres também, por ser uma cidade, né, tão multicultural, a Isabela é uma das melhores amigas da Isabela, a melhor amiguinha dela da creche, que só fala inglês com a Isabela, porque elas são amigas na creche, num ambiente inglês, mas a mãe é russa e o pai é francês. Então essa menina, ela só fala em russo com a mãe e só fala em francês com o pai. E quando eles estão todos aqui em casa, ou quando estamos todos no parquinho ou no parque, todos juntos, tá a Isabela em português comigo, em inglês com a amiga, que por sua vez fala em russo com a mãe, em francês com o pai. E tipo, sabe, eu não fico perguntando pra ela o que ela falou em francês com o pai, o que a mãe tá falando em russo, porque tipo, ela tá falando com os pais dela, e aí eu tenho uma amiga que é sueca e só fala sueco com os filhos, mas o marido é escocês e só fala inglês com sotaque de escocês, e os filhos, quando falam com o pai, falam com sotaque de escocês, e quando falam com a gente, falam inglês britânico, tipo inglês mesmo. Então, tipo, ele fala, né, que os filhos também são trilíngues, porque falam sueco com a mãe, escocês com o pai, que obviamente é a mesma língua, mas é um sotaque muito diferente, e inglês no dia a dia na escola, porque eles moram aqui na Inglaterra. Então, assim, esse é o normal, sabe? E, sério, se você acha que alguém tá incomodado porque você tá no parquinho falando português na frente de outras mães, se essas outras mães estão incomodadas, arruma outras amigas. Tipo, arruma outros amiguinhos pro seu filho, porque as pessoas não têm por que se sentir incomodadas, sabe? Você não tem que se sentir ofendendo ou incomodando outra pessoa só porque você tá falando a sua língua, sabe? É a sua língua, é a língua dos seus filhos, e esse tem que ser o normal. Então, pra mim, é assim que funciona. E muitas leitoras e amigas também sempre falam: ah, não, meu filho e minha filha entendem tudo em português ou entendem tudo na língua X, mas só respondem em inglês, ou, né, na língua maioritária. Ai, nossa, como que você consegue fazer Isabela responder em português e tal? Isso foi até uma conversa que eu tive com essa amiga que eu acabei de dar o exemplo, que é a sueca. A filha, ela só falava em sueco com a filha e com o filho, e eles entendiam tudo em sueco, mas sempre respondiam em inglês. Aí um dia ela tava aqui em casa e ela viu a Isabela virando pra mim, tipo, tava conversando em inglês com a filha dela, virou pra mim e pediu uma coisa em português, e ela assim: nossa, como que você consegue que a Isabela sempre responda em português? E a gente começou a conversar sobre isso. E o bilinguismo tem muito disso da insistência e da repetição
e da não tolerância. Tipo, eu tenho tolerância zero pra Isabela falando inglês comigo. Eu não deixo ela falar inglês comigo, não deixo mesmo. Então, mas sempre tem, né, aquela fase quando a criança começa a deslanchar, a falar e a falar mais rápido e aprender muito rápido. Então, no caso da Isabela, tipo 2 anos e meio, assim, a criança começa a aprender muito mais rápido a língua majoritária, né, a língua da escola, que no nosso caso é inglês, do que o que eu conseguia acompanhar o mesmo ritmo em português em casa. Então chega aquela fase que você fala alguma coisa em português, a criança entende, porque sempre entendeu, mas é muito mais fácil para ela, né, era muito mais fácil para ela responder em inglês, porque era a língua que estava mais ativa na cabeça dela. E eu não respondo. Se ela vira pra mim e fala alguma coisa em inglês, eu finjo que não é comigo, eu ignoro, eu não respondo, eu repito em português, eu peço pra ela repetir em português. Mamãe, quero juice. Que é o quê? Juice. Não sei o que é isso. Não, mamãe, eu quero juice. Bela, não sei o que é isso, fala em português. Eu não sei, mas eu quero juice. Não sei, não entendo. Você tem que falar comigo em português, porque a mamãe só fala português. O que você quer? Tem água, tem... Você quer é o quê? Você quer biscoito? Você quer uma maçã? Você quer fruta? Você quer suco? Você quer leite? Ah, sim, quero suco. Sabe? Então tá bom. Então fala, mamãe, eu quero suco. Vai, repete. Mamãe, eu quero suco. Aí eu faço ela repetir, mamãe, eu quero suco. Ok, então vou lá e vou pegar um suco pra você. E assim, isso acontece todos os dias, milhões de vezes, porque ela continua aprendendo palavras novas e vocabulários novos. E ela chega da creche, tipo, e aprendeu mais coisas novas. Então, ela mistura principalmente palavras de vocabulário, né? Tipo, agora de manhã ela tava se arrumando pra ir pra escola e tipo, mamãe, não tô achando o meu shoe. Não tá achando o quê? Não achou sua boneca? Não, mamãe, meu shoe. Tipo, mas o que é isso? O que você tá procurando? Ela foi lá, achei my shoes. Ah, seu sapato. Então fala, mamãe, achei meu sapato. Aí ela fica meio assim, vai, Bela, fala, mamãe, achei meu sapato, mamãe, achei meu sapato. Pronto. Sabe? Então, é essa repetição constante de, tipo, não deixar a criança falar em inglês. Porque a partir do momento que a criança responde em inglês e você reage a essa resposta em inglês, a esse comando em inglês, pouco a pouco você vai quebrando esse vínculo emocional da língua. Pouco a pouco a criança vai percebendo que se falar na outra língua você vai entender. E óbvio que para a criança a língua maioritária sempre vai ser mais fácil, né? O inglês é muito mais fácil para Isabela do que o português. Ela sabe melhor, ela sabe mais inglês do que português. Então para ela o mais fácil sempre seria falar inglês. Então, mas é o meu papel e a minha obrigação forçar o português na vida dela. Então, né, se eu pouco a pouco deixar, tipo, não, hoje eu tô cansada, tipo, não vou repetir sapato 15 vezes até ela parar de falar shoes e falar sapato, porque eu estou cansado. No dia seguinte, na semana seguinte, ela não vai se esforçar de lembrar que tem que pedir o sapato. Ela já vai começar a pedir os shoes. E aí, se eu reagir e der o sapato, quando ela pedir em inglês, ela da próxima vez não vai falar. E daqui a um tempo ela esqueceu como é que fala sapato em português. Então, assim, é essa constante repetição, insistência e tolerância zero a qualquer coisa em inglês. Tem que ser português, fim de papo. E eu sempre recebo também, assim, perguntas, tipo, de coisas mais práticas, né, no dia a dia, de, tipo, ler historinha e desenho na televisão, musiquinha e tal. Tudo sempre em português, né? Essa coisa eu levo essa coisa do vínculo emocional muito a sério. Então nós temos muitos livrinhos em português. Alguns são dos mesmos personagens que ela conhece, tipo, ela adora, como toda menina adora as princesas da Disney. Então sempre que eu vou pro Brasil, ou sempre que alguém vem pra cá, eu compro livros de personagens que ela reconhece, que fazem parte do dia a dia dela aqui em português, assim como compra também historinhas brasileiras, né, Monteiro Lobato, Turma da Mônica, enfim, vários outros em português. Então,
Ela, apesar de não saber ler, ela tem na estante do quarto dela todos os livrinhos. Às vezes ela pega um livro assim, Bela, esse não pode ser em inglês. Ela, é. Aí ela vai, guarda, pega outro. Ela já sabe quais os livros são em português e quais os livros são em inglês, porque eu só leio em português pra ela. E se por acaso, que às vezes ela ganha um livro novo e ela quer muito ler o livro novo tal, em inglês, eu simplesmente pego o livrinho, leio a história e traduzo. Então é a mesma história, mas eu, à medida que eu tô lendo, eu tô traduzindo e ela está ouvindo de mim a mesma história, só que em português. Então no dia seguinte, se ela pegar o mesmo livro, porque é um livrinho novo que ela ganhou na escola, que a gente foi pegar na biblioteca, e ela quer ler aquele livro, o pai lê em inglês, e eu, quando ela me dá, ela fala, eu quero ler essa história, sei lá, o livro que a gente pegou na biblioteca. Eu leio e traduzo em português, então ela tá ouvindo exatamente a mesma história, exatamente o mesmo personagem, só que de mim, sempre em português, e do pai, sempre em inglês. E musiquinhas, eu não canto música em inglês, eu só canto musiquinha em português. O que não falta é musiquinha em português pra ela aprender, e eu aprendi muitas que eu nem lembrava, que eu não cantava desde que eu era criança também. Reaprendi. Tem música, você pode procurar as letras no Google, algumas letras que tipo eu nem sabia como é que era, porque quando eu era criança eu cantava errado. E aprendi só de procurar no Google pra cantar pra ela. Então também musiquinha em inglês não canto, aulinha de, sabe, essas coisas que as mães fazem, licença maternidade, aulinha de atividade com as crianças em inglês, não fiz, não canto em inglês. Quando levo o Oliver pra aula de natação, todos os comandos, né, que a professora dá, que você tem que repetir pro bebê em inglês, eu traduzo e falo pra ele em português. Então, em vez de falar 1, 2, 3, go, eu falo 1, 2, 3 e vai, sabe? Então, traduzo tudo pra eles sempre ouvirem de mim em português. Então, música, livrinho, historinha, tudo em português. Mesmo que seja alguma coisa em inglês, eu traduzo pro português, porque de mim eles sempre têm que escutar português. E hoje em dia, graças a Deus, temos apps, temos YouTube, temos... Enfim, a internet tá aí só pra ajudar a gente. E então quando a Isabela quer assistir, sei lá, Peppa Pig, eu vou no YouTube Peppa Pig em português. Pronto, toma, você quer? Aí aqui em casa a gente tem na televisão aqui da sala, tem Apple TV, tem Google Chrome nos iPads e tal. Então, quer assistir televisão? Ótimo, então vamos lá, vamos colocar Peppa Pig, eu vou lá, Peppa Pig em português. Pronto, ela assiste Peppa Pig em português. Quer assistir, sei lá, um desenho da Disney, qual que seja a moda do momento, Ursinhos Carinhosos, Moranguinho, vai lá, em português, e pronto, ela assiste em português. Então, assim, eu também tento no dia a dia que essas pequenas coisas, sabe? Televisão, musiquinha, livrinho, que ela tenha contato em português, até porque essas coisas ajudam muito a aumentar o vocabulário e reforçar certas coisas. Então, quando, sabe, ela começa a usar certas expressões, porque ela gosta muito do Show da Luna. Então eu sempre coloco o Show da Luna no YouTube pra ela assistir, e ela adora, e de vez em quando ela fala que nem o Júpiter, que é o irmãozinho da Luna, e ela adora o Júpiter, então ela vai pegando umas expressões, sabe? Ela adora o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o desenho animado, né? A versão moderna e politicamente correta do Sítio do Pica-Pau Amarelo em desenho, e ela adora, e de vez em quando ela faz umas coisas assim, umas expressões que ela pega que são iguaizinhas a Emília, porque ela adora a Emília. Então ela fala assim, mamãe, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. E fica assim, gente, quem que ela me lembra? Ela me lembra a Emília, porque ela fica assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo e vê a Emília falando em português e aprende, vai repetindo. Então eu acho que isso também, né, a criança não aprende uma outra língua só de assistir televisão. Mais uma vez que a língua já está estabelecida, esse contato extra, né, do dia a dia com a língua ajuda a, né, assim, a adquirir mais vocabulário, palavras e situações que ela não viveria comigo. Então, palavras que ela não aprenderia de mim, mas que ela aprende porque ela viu a Peppa fazendo uma coisa, ou então a Luna fazendo não sei o que. Outro dia ela veio falar não sei o que das moléculas de água da chuva. Eu fiquei assim, gente, como assim as moléculas de água da chuva que absorvem a cor do reflexo do não sei o que do sol? Eu assim, gente,
como assim, Isabela? E ela aprendeu no show da Luna, assistindo o show da Luna, no episódio sobre as gotas de água. Então, assim, sabe, essas pequenas coisas do dia a dia são um ótimo reforço pro bilinguismo, que vão, né, nos ajudando com esses detalhes de vocabulário, de expressões, de gíria. Então, assim, eu uso bastante tudo isso. E desde que o Oliver nasceu, uma outra pergunta que eu também sempre recebo é como que eles se comunicam, né? O Oliver ainda não se comunica, então é um monólogo entre a Isabela e o Oliver. E por enquanto, eles têm, quando eles estão brincando comigo, tipo, na minha presença, ela fala com ele em português. Se eles estão brincando com o pai, ela fala com ele em inglês. E volta e meia eu vejo, assim, ela se dirigindo a ele em inglês e eu corrijo, eu falo, Bela, não esquece, você é irmã grande, você tem que ensinar o Oliver a falar português, ele não sabe ainda. E ela fica, é verdade, ele não sabe português. Aí ela troca o chip e começa a falar com ele em português. Quando ele começar a falar, não sei como é que vai ser, né? Isso vai ser uma nova fase do bilinguismo aqui em casa, teremos que aprender e adotar outras técnicas, não sei, mas é isso que a gente tá fazendo por enquanto. E eu tento meio que criar essa sensação de que ela tem que me ajudar a ensinar português a ele. Então eu acho que, por um lado, isso vai ajudar a reforçar o português dela e vai me ajudar a, né, ensinar, a adicionar o português na vida dele. E por fim, agora temos também, a gente está entrando numa nova fase, porque a Isabela mês que vem começa a alfabetização, ela vai começar a escolinha, né, o ensino formal oficial aqui na Inglaterra, que é o Reception Year, e nos últimos meses, assim, nesse último ano, ela tem mostrado muito interesse em, assim, ler e escrever e aprender as letras. E isso foi uma coisa, assim, que a gente sempre meio que ficou, né, tipo, e a alfabetização, como é que vai ser, né? Porque eu pretendo alfabetizar ela em português também. Por sorte, a minha mãe é professora, então ela tem todas as técnicas de alfabetização, compra esses livrinhos tipo de cartilha e de exercício de letras e números e tal em português para usar com a Isabela, mas sem ignorar o fato de que ela vai para uma escola em inglês. Então, primeiro ela vai ser alfabetizada. Eu andei, sim, pesquisando e tentando entender qual a melhor metodologia nessa situação. E então ela vai ser alfabetizada em inglês, e depois que ela já tiver um comando, tipo, já reconhecer todas as letras e pegar toda a mecânica, né, de letras juntas formam sons e sílabas e essas coisas todas, e aí que eu vou passar pro português. Mas eu tento manter a mesma coisa de comigo só português e com o pai ou na rua em inglês. Então mesmo quando ela tá aprendendo as letras e pede, mamãe, como é que eu escrevo o nome do Oliver, sei lá. Aí a gente faz, né, todas as letras, eu vou falando as letras assim, ó. O O de Oliver em inglês é O, em português é O. O L de Oliver em português é L, em inglês é L. Porque aí ela vai se acostumando com o som das duas palavras. E eu sempre falo as duas, porque tem muitas letras que em português tem o som de outra letra em inglês. Então eu comecei a perceber que ela estava confundindo e ela estava se frustrando por achar que não sabia, por achar que, tipo, não estava conseguindo aprender. Então, sei lá, o I, né, a nossa letra I de Oliver, ela, quando eu falava O-L-I, ela escrevia com o E, né, com o que é o I em inglês, a letra E. Então ela escrevia Oliver. Aí eu falava que não, é o I. Aí tem que falar, não, é o I. Lembra que I em português é I em inglês, e o I em inglês é E em português. Então o nome do Oliver é O-L-I-V-I-E-R. Então, assim, tudo, né, que eu falei, é repetição, tudo é em dobro, é Torre de Babel, mas pouquinho a pouquinho ela tá aprendendo. Pode ser que ela demore um pouquinho mais para aprender as letras do que, né, seus outros amiguinhos que vão aprender as letras só em inglês? Pode ser que sim.
mas não tenho dúvida de que ela vai, tipo, ela não vai entrar na faculdade sem saber o alfabeto, sabe? Ela vai aprender, pode ser que demore um pouquinho mais, mas vai aprender, então não tem problema. Bem, então é isso, eu espero que tenha respondido as principais dúvidas. Como eu falei, eu um tempo atrás fiz um post sobre isso e vocês vão ver que muitas das técnicas e dicas são meio repetidas, porque é isso que a gente faz, é isso que a gente fez com a Isabela, isso que a gente tá fazendo de novo com o Oliver. Mas se vocês tiverem dúvidas específicas ou então, sei lá, compartilhe sua própria experiência, se você também mora fora do Brasil ou fora de Portugal, casou com alguém que é de alguma outra língua, mora num lugar que tem uma segunda ou terceira língua, conta pra gente como é que foi sua experiência também. Eu acho que o bilinguismo é uma coisa que evolve constantemente, cada fase da criança, cada nova criança adiciona, né, uma dificuldade a mais, então eu também tô sempre aprendendo. Então é isso, contem sua experiência, como é que funciona aí na casa de vocês, e se tiverem mais perguntas também podem deixar e eu vou respondendo aos poucos, e até a próxima. Tchau!